Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos continuar comentando Romanos capítulo 9, capítulo 10 de 1 a 5 também, ok? Bom, eu já gravei 2 vídeos e posso dizer com muita tranquilidade a todos vocês que eu poderia gravar no mínimo, uns 10 vídeos sobre capítulo 9 de Romanos, cada vídeo tendo aí 1 hora de duração, ou até mais. Porque é muita informação. São muitos detalhes para os quais nós precisamos prestar atenção. E o primeiro deles, repito, nesse terceiro vídeo, repito, o que Paulo está escrevendo aqui a partir do capítulo 9 de Romanos, tem o testemunho de Jesus e a confirmação do Espírito Santo em sua consciência. Paulo era simplesmente um instrumento nas mãos de Jesus, nas mãos do Espírito Santo, para escrever o que ele escreveu. Então, quando você pensar em objetar o raciocínio paulino, utilizando-se justamente do capítulo 9, porque você não concorda com as doutrinas da eleição, da graça, da predestinação para a salvação, a soberania divina. Se você não concorda com isso e pretende tentar refutar esse ensino utilizando-se justamente do capítulo 9, do capítulo 10, do capítulo 11, cuidado, porque você estará se insurgindo contra Jesus Cristo, contra o Espírito Santo. Sou eu que estou falando, não, porque o que ele está falando está aqui no versículo 1. Na revista atualizada, segunda edição, ele começa o capítulo 9 dizendo: em Cristo digo a verdade. Não minto, em Cristo. Na NVT, a NVT coloca Cristo como testemunha, tradução. Né? Digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha, minha consciência e o Espírito Santo a confirmam. O que eu vou dizer é verdade. Não é mentira, não é meia verdade. Nem algo que se parece com a mentira. Pode parecer por os sabichões, para os mestres e doutores em teologia que não aceitam o que Paulo diz. Nós encerramos as nossas considerações lendo o versículo 29, que diz o seguinte: como Isaías tinha dito em outra passagem, se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nossos filhos, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Por que Deus teve que poupar? Para cumprir a sua promessa. E é sobre isso que Paulo trata, de afirmar que Deus não deixou de cumprir suas promessas quanto a Israel e não deixará de cumprir as suas promessas quanto a Israel. Ele as cumprirá. Ele cumprirá a sua palavra. O nosso Deus é um Deus de palavra. O nosso Deus é um Deus de verdade. Não é um Deus da mentira. O que ele promete, ele cumpre. Então, Paulo tem que reafirmar isso de muitos modos. E aqui no capítulo 9, a soberania divina é enfatizada de um modo claro, insofismável. Soberania divina é ensinada, expressada aqui de forma inequívoca. Deus tem a prerrogativa de escolher salvar uns e não escolher salvar outros. Mas por que mesmo que ele tem essa prerrogativa? Por que mesmo? Por que Deus escolhe salvar uns e não escolhe salvar outros? Primeiro, porque ele é soberano, ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer. Primeiro tem isso. Mas o fato que vai servir como uma espécie de base para que Paulo possa afirmar isso é o que Paulo diz aqui em Romanos, capítulo 5, verso 18. Ele diz, aqui em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12 até o verso 20, mas eu quero ler só um versículo para a gente se adiantar.
Romanos 5,18. Por que Deus escolhe salvar uns e não salvar outros? Primeiro, porque Deus é soberano, ele faz o que ele quer. E segundo, é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, sem exceção. Esse todos aqui é um todos sem exceção. Judeus e gentios, sem exceção. Até porque, quando Adão pecou, não havia distinção de etnia, só de raça. A raça humana fora condenada à morte eterna por causa do pecado de Adão. Não percam isso de vista. Isso não é aceito pelos pelagianos nem arminianos. Aí inclusos os adventistas que se identificam como semi-arminianos. Estão mais para wesleyanos do que arminianos, os adventistas. Eles não aceitam isso. Que foi o pecado de Adão que determinou o destino da raça humana, ou seja, condenação total, condenação total, universal. Então, olha, analise o seguinte, Deus não é justo? Você é arminiano, pelagiano, você é wesleyano, não admite que Deus seja justo? Deus é justo. Se Deus, veja, decide agir com base somente em sua justiça retributiva, porque a justiça de Deus tem dois aspectos. Justiça retributiva, que é aquela que condena, e a justiça salvífica, que é aquela que redime. Se Deus resolve agir com o ser humano com base somente em sua justiça retributiva, o que aconteceria, cara pálida? Você que é mais sábio do que todo mundo. O que aconteceria se Deus resolvesse agir, decidisse agir com a humanidade com base única e exclusivamente em sua justiça retributiva? Ele teria que destruir o planeta Terra. Destruir o planeta Terra. Não é só a raça humana, não. O planeta como um todo. Porque toda a terra fora amaldiçoada por conta do pecado de Adão. Está lá em Gênesis 3,17. Toda a terra. Tudo que está dentro desse planeta fora amaldiçoado pelo pecado de Adão. Como diz Paulo em Romanos 5,18. Todos os seres humanos, sem exceção, cada e toda pessoa da face da terra, de todas as épocas, de todos os lugares, sem exceção, todos fomos condenados. Todos fomos condenados. Então, se Deus decide agir somente com base em sua justiça retributiva, ele teria que condenar todo ser humano do planeta. Será que você ainda não entendeu isso? Meu irmão, minha irmã adventista, será que você não entendeu isso? Todo ser humano teria que ser destruído, a terra teria que ser destruída se e somente se Deus decidisse agir com base somente na sua justiça retributiva. Por isso é que Paulo vai dizer aqui em Romanos 9, o que nós já consideramos nos vídeos anteriores. Paulo vai dizer aqui, ó, a partir do verso 14 de Romanos 9. Então, estamos dizendo então que Deus foi injusto em escolher Jacó e não Esaú para a salvação? Claro que não, pois Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, mostrarei compaixão a quem eu quiser. 16. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus, e não de nosso desejo, nem de nossos esforços. Pois as Escrituras afirmam que Deus disse ao faraó: eu o coloquei em posição de autoridade com o propósito de mostrar em você meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Como podem ver, ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurecer o coração de outros. Ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurecer o coração de outros.
Mas aí chegam os pelagianos e arminianos, os wesleyanos, e diz: não, 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 não é bem assim, não. Não é bem assim. Porque senão Deus seria injusto. É impressionante, né? Impressionante. Veja, toda raça, todo planeta foi condenado à morte eterna. Condenação universal. Se Deus, mais uma vez, eu sou obrigado a ficar malhando isso. Se Deus decidisse agir com o ser humano, com base somente em sua justiça retributiva, ele teria que destruir a Terra. A raça humana, a Terra inteira, teria que destruir, exterminar tudo e todos. Acabar com tudo. Foi isso que ele decidiu? Foi isso que ele decidiu? Você não pode perder isso que eu estou falando aqui e que Paulo trata no livro de Romanos, não, ô cabeça dura. Você não pode deixar de considerar isso que nós estamos... que Paulo fala aqui em Romanos. Toda a raça foi condenada, o planeta inteiro estava sob maldição. Por isso, aí vem Deus e decide salvar alguns e rejeitar outros. Aí vem aqueles que possuem um senso de justiça muito maior que o senso de justiça divina para dizer: não, não é assim não, você está ensinando errado. Existem mais de 60 textos que provam que você está errado. Paulo dormiu aqui. Não, olha, Paulo fala desse jeito porque Paulo era predestinacionista. Como diz lá um professor de teologia lá do antigo IAE. Paulo dormiu. E como disse aquele pastor de uma associação, não sei das quantas, acho que do Espírito Santo, lá para a irmã Lilian. Não, irmã, Paulo estava enfrentando um problema de depressão, ele não estava emocionalmente são, né? Paulo não estava muito legal da cabeça, então ele escreveu o livro de Gálatas da forma como ele escreveu, então desconsidera isso. Por que vocês, adventistas, não pegam todas as 14... não sei se foi... Não, perdão, não sei se foram 14, mas por que vocês não pegam todas as epístolas de Paulo, resolvem esse problema fazendo o seguinte: extirpem vossas Bíblias, viu, adventista? Estou dando uma sugestão para vocês. Pegue a Bíblia de vocês e façam uma edição nela. Retirem das vossas Bíblias todas as epístolas de Paulo. Tá? Tira tudo que está relacionado a Paulo das vossas Bíblias e resolvam de vez, né, esse imbróglio. Porque vocês, adventistas, vocês, arminianos, de um modo geral, vocês têm um litígio contra Paulo. Assumam que vocês têm um litígio contra Paulo. Assumam isso de vez e resolvam esse problema. Tirem o testemunho de Paulo, expresso em várias de suas epístolas, ou em todas elas. Retire isso da sua Bíblia e resolva esse imbróglio. E vá viver de forma tranquila, sem serem incomodados pelo que Paulo escreve. Resolvam esse problema desse jeito. Tirem tudo que é de Paulo das vossas Bíblias. Viu, adventistas? Vocês que entendem mais de Bíblia do que todo mundo. Vocês que são a igreja da verdade, o povo do está escrito, o único povo de Deus na terra, a única igreja a qual Deus dispensa o seu supremo cuidado, como diz a velha caduca, maluca Ellen White. Tirem as epístolas de Paulo das vossas Bíblias e resolvam esse problema. Cabe com esse negócio. Vamos fazer o seguinte... Se eu fosse líder da igreja adventista, eu faria isso. Vamos fazer o seguinte, irmãos. Vamos pegar as nossas Bíblias e vamos tirar tudo que é de Paulo.
Vamos, vamos eliminar Paulo da Bíblia, porque Paulo nos traz muitos problemas e a gente não tem como resolver esses problemas que Paulo traz da forma como nós enxergamos evangelho. Um evangelhozinho mequetrefe. Romanos 9, versículo 30. O que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos. E isso aconteceu pela fé. Gentios que não buscaram seguir as normas de Deus foram declarados justos, e isso aconteceu pela fé. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei, se parece muito com um povo que eu conheço aqui na terra, uma igreja. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei, a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Isso se parece muito com uma igreja que eu conheço aqui na terra. Um povo que se esforça tanto para cumprir a lei, mas nunca alcançaram sucesso. Nunca conseguiram se tornar justos de fato e de verdade. Falam tanto em lei, falam tanto em obras da lei, falam tanto sobre nosso dever de cumprir a lei, nossa obrigação de cumprir toda a lei, mas eles mesmos nunca obtiveram sucesso com esse propósito, com esse afã. Basta perguntar para uma adventista, para você resolver essa parada, basta perguntar para um adventista que já tem 50 anos de adventismo, 60 anos de adventismo, ou mais. Pergunte para um adventista que já tem de 50 anos para cima de adventismo, pergunta para ele o seguinte: irmão ou irmã, você já deixou de pecar? Pergunta. Porque se esse irmão ou irmã responder para você assim, já, aí você pode abrir a Bíblia para ele em alguns lugares, aí eu vou te deixar a dica aqui de quais lugares são. Eclesiastes 7:20, 1 João capítulo 1, de 8 a 10, Romanos capítulo 3, 1 Reis 8:46. Aí você pega esses versículos e esfrega na cara desse irmãozinho ou dessa irmãzinha, põe na cara deles. Então você já deixou de pecar? Então o que você acha disso aqui que a Bíblia está dizendo? Que não há homem justo sobre a terra que não peque. Está falando dos justos, porque os ímpios, né, não precisa nem falar. O que você me diz desses versículos aqui? Que se você disser que está sem pecado, não é só você que é mentiroso, não. Você está fazendo de Deus mentiroso. Esfrega esse texto na cara. E se ele disser... E, olha, e tem mais, hein? E se esse irmãozinho ou essa irmãzinha que tem mais de 50 anos de adventismo disser assim: não, eu ainda não deixei de pecar. Aí você diz para ele então o seguinte: então vem cá. O que está acontecendo com você não é a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel? Não é a mesma coisa? Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Então quer dizer que o que acontece com você, irmão, com todos aqueles que, como você, tem mais de 50 anos de adventismo, 60, sei lá o quê, também não deixaram de pecar, o que está acontecendo com vocês não seria a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel? Que também lutaram para tentar cumprir toda a lei e nunca obtiveram sucesso. Segundo Paulo, em Romanos capítulo 9, verso 31.
Não seria a mesma coisa? Então, será que não seria o caso de vocês reconsiderarem essa visão de evangelho que vocês têm, baseada na lei, e começarem a basear a visão de evangelho naquilo que a Bíblia diz ser evangelho hoje? E que está baseado não num código mosaico constituído de 613 leis ou mandamentos. Não num tabernáculo que não existe mais, mas em uma pessoa. Não está na hora de vocês reconsiderarem essa visão torta, essa visão falha, defeituosa de evangelho que vocês têm e passarem a pautar as vossas vidas, a dependerem total e completamente de uma pessoa ao invés de um código legal mosaico? Será que não está na hora de vocês repensarem esse adventismo de vocês? Esse legalismo de vocês arminianos também? Porque 90% dos arminianos também são legalistas. Também são legalistas. Tanto quanto os adventistas são legalistas. Não está na hora de vocês repensarem esse arremedo de evangelho no qual vocês creem, baseado na lei? 32. Vou ler o 31, porque Paulo faz uma pergunta aqui, retórica. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei, a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Por que não? Por que eles não obtiveram sucesso? Pergunta Paulo. Porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras e não pela fé. Isso aqui é para aquele professorzinho que quis me ensinar a entender Tiago, capítulo 2 especificamente. Onde Tiago trata de falar sobre as obras da fé. Onde Tiago diz que o verdadeiro crente, ele não é justificado somente pela fé, mas também pelas obras. Tiago ali fala de obras da fé. E ele diz, no versículo 24 do capítulo 2, que as pessoas não são justificadas, as pessoas são justificadas por obras da fé e não somente pela fé. Elas são justificadas por obras e não somente pela fé. É isso que Tiago diz. Aí vem um professor e diz o seguinte, está vendo que isso aqui tem força, isso aqui tem um peso, isso aqui é grave, isso aqui precisa ser considerado, mas é lógico que precisa ser considerado, porque Tiago fala de obras da fé. Tiago fala de obras da fé e ele enfatiza as obras de uma fé verdadeira contra uma simples profissão de fé. Um crente que só professa ter fé em Jesus Cristo, mas que não demonstra isso através de obras. E essas obras, elas são, veja, as obras da fé não são o mesmo que obras da lei. Porque obras da fé são direcionadas, aliás, são orientadas pelo amor. A fé atua pelo amor. Amor ao próximo. Primeiro, amor por você mesmo, porque se você não tiver amor por você mesmo, você não terá condições de amar o próximo. Você não ama nem a si mesmo, como é que você quer amar ao próximo? Então, a fé atua pelo amor. Não, obras da fé não são a mesma coisa que obras da lei. Aí vem um professor adventista que sabe tudo de evangelho, sabe tudo de salvação e vem dizer que eu estou ensinando errado. E eu preciso considerar Tiago 2,24. Tá bom. É lógico que eu preciso, porque eu sei que Tiago não está se contradizendo a Paulo. Eu sei que o mesmo Espírito que inspirou Paulo a escrever o que Paulo escreveu, inspirou Tiago a escrever o que ele escreveu. Agora resta saber sobre que aspectos e tendo em vista que tipo de comportamento, que tipo de postura humana Tiago estava advertindo, exortando e corrigindo e disciplinando. E Paulo, sobre o que ele falou, para quem ele escreveu, tendo como base o que exatamente. Então, assim, são critérios que precisam ser adotados na hora de se analisar tanto os escritos de Paulo quanto o livro de Tiago. Mas não, aí o professor adventista quer me corrigir, já me taxa logo como alguém que está ensinando errado. Então, por que Israel não obteve sucesso
em se tornar justo tentando cumprir a lei. Por que não? Por que eles não obtiveram sucesso? Porque tentaram se tornar justo por meio de suas obras e não pela fé. Simples. Simples. Aí Paulo termina o verso 32 dizendo: tropeçaram na grande pedra em seu caminho, e a esse respeito as Escrituras afirmam: ponho em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair, mas quem confiar nele jamais será envergonhado. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho. Veja, quem prometeu colocar essa pedra no caminho? Quem prometeu? O próprio Deus. Não seria o caso de alguém perguntar: Senhor, Senhor, por que o Senhor tinha que colocar uma pedra no nosso caminho? Por que o Senhor tinha que colocar um obstáculo em nosso caminho? Será que o Senhor não poderia retirar essa pedra do nosso caminho para que nós pudéssemos caminhar pelo nosso caminho tranquilamente, sem nenhum obstáculo, sem nos preocupar com uma pedra? Alguém poderia questionar Deus, não é? E alguns o fazem, né? Primeiro porque não sabem, não conhecem o significado da pedra, da metáfora, a figura humana que está por trás desta metáfora da pedra. Quem é que está por trás desta metáfora da pedra? Desta figura tipológica, a pedra. Quem é que está por trás? O próprio Senhor Jesus. É uma pessoa. É uma pessoa. Não é um código legal. Não é uma determinada lei que vai servir de pedra. Não é uma filosofia, não é um dogma, não é um ensino. É uma pessoa. E todos esses que procuram se tornar justos cumprindo a lei e não obtêm sucesso, jamais obterão sucesso. O que eles estão fazendo? Tropeçando em uma pessoa. Porque a pedra é uma pessoa e essa pessoa não é outra senão Jesus Cristo. Será que vocês... O que é preciso fazer para que vocês, meus irmãos adventistas, coloquem isso aqui no vosso coração? A pedra sobre a qual Paulo está falando aqui é uma pessoa. Todos vocês que querem se tornar justos cumprindo a lei, vocês não obterão sucesso, porque vocês, ao tentarem fazer isso, vocês estarão tropeçando em uma pessoa. É Jesus que estará servindo de quê? Pedra de tropeço. Isso significa que a vossa salvação, através da qual, ou com a qual Deus te agracia, é uma salvação caracterizada pela justiça salvífica, graciosa de Deus, que se manifesta através de uma pessoa e não de um código legal, constituído por 613 mandamentos e não apenas 10. A vossa justiça, irmãos adventistas, está em uma pessoa. Por isso que o apóstolo João, em João 17, diz que conhecer a Deus e essa pessoa significa vida eterna. Você tem que entender o que significa isso. A nova aliança está fundamentada não em lei, não na lei mosaica, não na guarda do sábado como selo que, se não for selado com a guarda do sábado, você não será salvo. Tire isso da sua cabeça, irmão adventista. Tire isso do seu coração. É uma pessoa.
E essa pessoa é Jesus Cristo. E ela, quando você tenta se justificar pela guarda da lei, é nela que você tropeça, é nessa pessoa que você tropeça. O Jesus que você diz que tanto ama se torna pedra de tropeço para você, porque a sua vida não está fundamentada nele. Você não está nele. Você está sob o império de uma lei que só te condena. Por quê? Porque você não dá conta de guardá-la, de cumpri-la. Será que você entendeu? Por que a justiça de Deus que te salva, a justiça salvífica de Deus, ela te encontra quando você demonstra o quê? Fé verdadeira em Jesus Cristo. Até a fé veio de graça para você, porque Deus decidiu te dar fé. Então, meu irmão adventista, por isso que eu estou dizendo aqui já há muito tempo, se você tem fé verdadeira em Jesus Cristo, ainda que seja um adventista do sétimo dia, se você tem fé verdadeira em Jesus Cristo, saiba que Jesus Cristo, ele é o fundamento da sua salvação. Ele é a razão da sua salvação, ele é o motivo da sua salvação, ele é a causa da sua salvação, ele é a consumação da sua salvação, ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim da sua salvação. E aí Paulo, no capítulo 10 aqui de Romanos, verso 1, diz: Irmãos, o desejo de meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Aí eu vou parafrasear isso aqui. Vocês me permitem fazer uma paráfrase aqui? Vocês me permitem? Se você não me permitir, desliga o vídeo agora, sai do canal. Mas se você me permitir, continue assistindo. Eu vou permitir, eu vou fazer uma paráfrase aqui agora. Eu vou parafrasear o texto bíblico. Irmãos, o desejo do meu coração e minha oração a Deus é que o povo adventista do sétimo dia seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, os adventistas do sétimo dia apegam-se a seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei e recusam a maneira de Deus. Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê, ainda que seja um adventista do sétimo dia, é declarado justo. Eu fiz uma paráfrase. Escuta aqui, adventista, que me odeia. Eu olho para a minha câmera e te enxergo do outro lado dela. Você acha que o que eu estou fazendo aqui ao longo de 7 anos é por ódio a você? Eu não tenho ódio de você. Sabe o que eu odeio? E aí eu sou franco em dizer. Sabe o que eu odeio com toda a minha força? Com todas as energias que ainda restam no meu corpo? Sabe o que eu odeio? Mas odeio mesmo. O sistema adventista. A organização adventista. Esse sistema que enclausura, que escraviza, que faz de você irmãozinho, irmãzinha. E quando eu digo isso no diminutivo, eu não estou querendo menosprezar você. É uma forma carinhosa de me dirigir a você, irmão adventista, irmã adventista, irmãozinho, irmãzinha, filhinhos, filhinhas. Eu faço isso porque eu quero que vocês sejam salvos. E ao contrário de que muitos já disseram contra mim aqui, eu digo para você o seguinte, olha só. Se você tem fé verdadeira em Jesus Cristo,
como seu Salvador e Senhor, se você tem fé verdadeira em Jesus Cristo, você já está justificado. Você pode, inclusive, até dizer o seguinte: mas, irmão, eu ainda peco. Sim, peca. Eu também peco. Sabe por que você ainda peca e eu peco? Mesmo sendo crente verdadeiro em Jesus Cristo, é porque nós habitamos, eu e você habitamos num corpo pecaminoso, que já está morto. Esse corpo já está condenado. Não estou falando que ele tá morto do ponto de vista biológico. Não é isso não, tá? Ele já está condenado. E enquanto nós estivermos habitando neste corpo, que Paulo chama também de tabernáculo, metaforicamente, nós vamos continuar pecando, porque nesse corpo não habita bem nenhum, meu irmão. É por isso que nós temos um advogado junto a Deus. Advogado. Jesus Cristo, o justo. É por isso que nós temos um advogado junto a Deus. O advogado não é um promotor que quer te condenar, não. O advogado não é alguém que te odeia. O advogado é alguém que intercede por você, em seu nome. Ele que se apresenta a Deus e te defende com a sua justiça. Em seu favor ele age. Em seu favor ele fala com Deus. Em seu favor ele está ao lado do trono de Deus. É difícil, meu irmãozinho, minha irmãzinha adventista, você entender isso? É difícil. Basta você ter um pouco de boa vontade para você entender o que eu estou dizendo aqui com base na palavra de Deus, irmãozinho. Não se esqueça que Paulo disse aqui no verso 4, pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada, irmãozinho. Mas se você insistir, como insiste até hoje o povo de Israel, povo endurecido de Israel, se você insistir até hoje, como o povo de Israel insiste, em cumprir a lei para se tornar justo, olha o que acontece, verso 5. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Então não se esqueça, meu irmão. Vou encerrar esse vídeo, mas não se esqueça. Se você não quiser se divorciar da lei, veja, quando eu digo se divorciar da lei, não é que você agora vai viver sem lei. Não é isso. É que divorciando-se da lei de Moisés, você estará agora sob a lei de Cristo, que é a guia do Espírito Santo em você. Introjetou todos os princípios morais em você. Aqui, ó. Na nova aliança. Você não precisa de pedras, de tábuas de pedras contendo lei, nem de livro da lei. Você tem que se divorciar disso como método, como meio para alcançar justiça diante de Deus. Porque você não alcançará. Por quê? Você não dá conta de cumprir tudo, e mesmo se desse conta de cumprir tudo, você já estava debaixo de condenação. Mesmo quando você nasceu, não tinha cometido nenhum tipo de pecado. Porque Adão legou para o planeta só condenação. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, em Adão, meu irmãozinho, minha irmãzinha adventista, todos morrem. Todos, sem exceção, morrem. Mas em Cristo, todos os que creem nele serão justificados. É simples assim. A nossa salvação é uma pessoa, não é um código legal. Não é um código legal. Não é guardar o sábado como selo que vai te tornar filho de Deus aprovado agora nos últimos dias, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Não é isso.
Se você guarda o sábado como uma forma de adorar um tempo, separar um tempo para adorar a Deus, estudar a sua palavra, se encontrar com os irmãos, fazendo um trabalho missionário, ótimo. Continue. Continue pensando e fazendo isso com esse propósito. Agora, se você guarda o sábado com o propósito de receber o selo de Deus e aí ser salvo, você estará debaixo de maldição enquanto você pensar assim. Pense nisso. Não sou eu. Não me ouça. Ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. É ela que você tem que ouvir. Não é pastor adventista, líder adventista que é obrigado a dizer o que a organização lhe manda. Ele recebe da organização para isso. Ele tem que cumprir ordens. Pastores da igreja adventista cumprem ordens. Eles não têm autonomia para ensinarem a palavra de Deus de conformidade com ela mesma. Não tem. Põe isso na sua cabeça. Pastor adventista, especialmente os distritais, são uns pobres coitados, escravizados por uma organização corrupta, mentirosa e tremendamente tirânica. Você, irmãozinho, você, irmãzinha, que está dentro da igreja e que entra e sai para cumprir as obrigações religiosas que a igreja impõe sobre você, você que não faz parte de comissão de igreja, você que nunca participou de uma reunião administrativa numa determinada missão, associação, união ou divisão, você não sabe, você não tem noção do que acontece no seio da administração da igreja. Porque se você tivesse pelo menos uma pequena noção do que acontece nos meandros, nos bastidores da administração adventista, você sairia de lá vomitando. Se você participasse de uma dessas reuniões, você sairia de lá vomitando, passando mal, sentindo-se envergonhado por fazer parte de uma organização tão corrupta, tão mentirosa, tão hipócrita e tão tirânica que é o sistema adventista, a organização adventista. Os pastores distritais, que tomam conta dos distritos, são os meros lacaios da organização. Não têm autonomia para fazerem o que eles querem e não têm autonomia para pregar a palavra de conformidade com ela mesma. Você tem que ser servo ou serva da palavra, não de ser humano, não de um CNPJ religioso. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. Pense seriamente nisso. Que Deus abençoe você. Que Deus abra os seus olhos. Que Deus resplandeça a sua luz sobre você. Que Deus unja seu entendimento. Que o Espírito Santo se faça ouvir em seu coração, em sua mente. É o que eu rogo, em nome do Senhor Jesus. Amém.